Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo, aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estamos falando aqui da cidade de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Esta mensagem, hoje tivemos uma noite bastante fria, estamos no inverno rigoroso aqui. Esta madrugada aqui na capital estava em torno de 7 graus. Nesse momento, por volta das 10 horas e 50 minutos, ainda estamos aí com uma temperatura de 10 a 12 graus. Mas quer dizer, é você que por dentro eu estou aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus que nos aquece, que nos fortalece, que nos encoraja. Quando está quente a temperatura aí fora, mas o Espírito Santo vem com aquele refrigério. E nós continuamos na presença de Deus. Eu estou com um texto bíblico aqui para a nossa meditação, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 19, 3 versículo 7, o 8 e versículo 9 diz assim: regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O verso 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Que o anjo está notificando a João o que em breve vai acontecer na boda do Cordeiro. Minha pergunta nesse momento: você está preparado para esta hora? Se você não está preparado, só existe uma forma de se preparar: entregando a sua vida a Cristo. Eu estou aqui gravando esta mensagem, iniciando, mas não posso, de repente posso nem concluir essa mensagem, porque Jesus pode vir buscar a igreja e eu vou subir com certeza. Eu estou me preparando para esse momento. E você tem se preparado? Tem pensado na vinda do Senhor Jesus? Eu quero dizer a você que sou natural de Macapá, todos sabem, e eu tive o privilégio de trabalhar na residência do governador. Trabalhei ali. Eu não era motorista especialmente do governador, mas eu ficava a serviço da residência do governador. E quando nós tirávamos o plantão, era um plantão de 24 horas, ficávamos ali. E quando o governador, em determinado momento, do início da noite, assim, liberava o motorista dele, e quando precisava recorrer a gente que estava de plantão. Lembrei que uma certa feita ele precisou de um motorista para dar uma saída à noite, e ocasionalmente estava de plantão ali, e eu vi estar batendo ali no alojamento. Era o ajudante de ordem dele me convidando, porque o governador ia sair e iria precisar de mim para conduzir. Quero dizer a você que nesse momento as minhas perninhas tremiam, aquele fio na barriga, dirigir para um governador. Um ser humano como eu e você, mortal, mas a autoridade sobre ele, muitas vezes nos deixa tenso. Mas eu quero dizer a você que não é sobre um governante desse que eu quero falar. Eu e você estamos preparando para nos sentar na mesa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando lemos lá no livro de Lucas, quando Gabriel apareceu a Maria, ele disse: salve agraciada, que tu conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o seu nome de Jesus. E ele salvará o seu povo do seu pecado. Ele herdará o trono de Davi, seu pai, e o seu reinado nunca terá fim. É um reino eterno. Você já imaginou sentar numa mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Talvez se você fosse a Brasília para falar com o nosso presidente da República, dificilmente falaria, porque existe todo um protocolo a ser seguido. Teria que ter uma agenda, depois daquela agenda tem todas as orientações que você teria para chegar à presença do presidente da República. Mas eu quero dizer para você que o único protocolo para chegar à presença de Deus é a fé. Se você tiver fé, você consegue chegar à presença de Deus por meio da pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trouxe um texto sagrado aqui, lá do livro de Gênesis, capítulo 40 e 41. A Bíblia fala sobre um moço chamado José, uma história muito bem conhecida dos evangélicos, até mesmo das pessoas que não são evangélicas, mas conhecem bem a história de José. E sabe o que aconteceu com José? Foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, mas agora José está ali, foi para a casa de Potifar. Depois então aconteceu algo ali e José foi enviado a uma prisão. José está naquele cárcere e a Bíblia Sagrada nos diz que junto com ele em seguida apareceu mais dois prisioneiros ali. Apareceu um que ele era copeiro do rei e apareceu um também que era padeiro do rei. Esses dois homens irritaram o rei e o rei mandou colocar eles na prisão, no cárcere, onde estava a pessoa de José.
Era um caso especial de pessoas assim. E a Bíblia diz que numa noite os dois moços tiveram um sonho. O primeiro ele teve um sonho e o outro também. Quando amanheceu o dia, eles estavam tensos, estavam preocupados. E José olhou para o semblante daqueles moços e José conheceu. Disse: por que vocês estão com o rosto contristado? Por que vocês estão tristes? E um deles contou. Contou o copeiro morto, como também o padeiro morto. Os dois contaram o seu sonho, José interpretou, e assim se cumpriu. 3 dias depois, se cumpriu este sonho, a interpretação que José havia dado. José falou para o moço, copeiro, do rei, disse: olha, quando tu sair daqui, lembra-te de mim. Faz menção de mim a Faraó. Mas o moço saiu dali e esqueceu de José. Mas eu quero dizer que Deus não esquece de você. O profeta Isaías disse que pode a mãe esquecer-se do filho que tanto ama, mas Deus jamais esquecerá de você. Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai virar as costas para você. Há um adágio fora que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus está sempre presente. Esteve presente no passado, está presente hoje e estará no futuro. Então Deus nunca atrasa porque Ele está sempre presente. Ele é onipresente. Então Ele está presente em todas as horas. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, mas se nós permanecermos com fé, ela vai se materializar e Deus vai honrar a nossa fé. A Bíblia Sagrada nos diz que após 2 anos José naquele cárcere, agora o nosso rei Faraó, ele teve um sonho. Aquele sonho que ele chegava junto ao rio, ao observar ali do rio subia dali 7 vacas gordas e bonitas, formosas. Ele ficou olhando atentamente naquele sonho para aquelas 7 vacas gordas que subiam e pastavam ali no prado. Mas em seguida ele observa e vê que sobem mais 7 vacas magras e feias. Ele ficou olhando as magras e feias, só que ele fixou os olhos e viu que as vacas magras agora começavam a comer as vacas gordas. Mas elas comiam as vacas gordas e não surtia nenhum efeito nela. Continuavam os magros. Faraó se acordou, assustado daquele sono. Que seria isto? Deitou na cama, ficou pensando, em seguida, adormeceu novamente. Agora Faraó tem um segundo sonho. Nesse segundo sonho, ele olha e ele vê que surge um pé, de trigo. E daquele pé, ele olha, ele observa que surgem 7 espigas de milhos, melhor dizendo. 7 espigas. Espigas bonitas, formosas. E ele fixou o olhar naquelas 7 espigas. Mas ele viu que em seguida, do mesmo pé, surgia mais 7 espigas, feias e queimada pelo vento. Mas ele via que aquelas 7 espigas magras, feias, elas consumiam as 7 espigas bonitas. Acordou novamente assustado, mandou trazer à sua presença os sábios, os encantadores do Egito, para que fizessem saber a sua interpretação. Naquela época era muito comum reis da antiguidade, eles terem os sábios, os astrólogos, os encantadores, os mágicos, eram pessoas que tinham poder, mas era um poder satânico. E o poder satânico ele é um poder limitado, não é o poder de Deus. Como Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É diferente, porque o poder do inimigo de nossas almas é algo limitado, porque é algo enganoso. Você vê que ali no Egito, quando a pessoa de Moisés está ali diante de Faraó, a Bíblia diz que ele lançou o seu cajado se transformou numa serpente. Em seguida, os magos encantadores também atiraram seus cajados, se transformou numa serpente, mas a Bíblia diz que a serpente de Moisés, ela conseguiu tragar a serpente dos magos e dos encantadores, porque a magia de Satanás, ela tem limite. O poder de Deus está acima de qualquer coisa. A Bíblia diz que Faraó agora se acorda daquele sonho, ficou perturbado, deu aos homens, mas ninguém trouxe a interpretação do seu sonho. Mas a Bíblia diz que o copeiro que estava ali, ele ouviu a narrativa de Faraó, ele ouviu a própria aflição de Faraó e viu que nenhum dos magos e nenhum dos encantadores do Egito conseguiu trazer a revelação daquele sonho.
A Bíblia diz que o copeiro disse: dos meus pecados me lembro. Ele se lembrou que há 2 anos atrás, um hebreu chamado José, a linguagem de hoje seria um crente, um servo de Deus. Ele se lembrou, 2 anos depois ele se lembrou de José. Ele disse: dos meus pecados me lembro, quando eu estava naquela prisão. Havia ali um moço hebreu, ele foi à presença de Faraó e disse: olha, havia um moço ali chamado José. Tanto eu quanto o padeiro, nós contamos o nosso sonho para José. E José interpretou o nosso sonho. Dali a 3 dias se cumpriu tanto o sonho do padeiro quanto o meu. No final da interpretação do sonho que eu dei para José, eu seria colocado no meu posto de novo. Tornaria a dar o vinho na sua mão, o rei meu senhor. Isso aconteceu. E quanto ao padeiro, José disse que daria 3 dias ele seria enforcado. E aconteceu exatamente. Manda chamar José. Só que quando os homens vão à comitiva até José, o que eles fazem? Eles pegam José, levam possivelmente no mesmo barbeiro que fazia a barba e cortava o cabelo de Faraó. Levaram José ali, prepararam, cortaram seu cabelo, veste nova para José, e agora José vem se apresentar diante de Faraó. Você observa que na presença de Deus não é diferente. Não pense você que alguém que está fumando, bebendo, roubando, se prostituindo, adulterando, fazendo tudo que não agrada a Deus, se Jesus vier buscar a igreja, vai subir. É impossível subir. Não tem como subir para participar das bodas do Cordeiro. Você observa que no texto em que eu li de Apocalipse, eles vestiram as vestes brancas, que se trata do que? Da justiça dos santos. Há uma diferença muito grande. José não saiu dali da forma que estava, daquela prisão, e foi à presença de Faraó. Teve todo um preparativo. É igual eu e você que entregamos a nossa vida a Cristo. Estamos nos preparando a cada dia, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, vivendo uma vida procurando se afastar ao máximo do pecado, porque o pecado ele afasta o homem de Deus. Nós estamos sempre nos aproximando de Deus a cada dia. E a Bíblia diz que agora, depois de José preparado, ele vai à presença de Faraó. Faraó diz: olha, eu vi dizer de ti que há em ti o Espírito de Deus e que tu pode interpretar o sonho. José diz: é de Deus a interpretação. José não puxou para si. Mesmo com aquela palavra bonita de Faraó, mas aquilo não mexeu com o ego de José. E ele contou o sonho a José. E contou o sonho exatamente como havia acontecido. Eu estava junto ao rio, e de repente surgia ali 7 vacas gordas, bonitas, formosas, se pastavam. Depois surgiam 7 vacas magras, e as vacas magras comiam as gordas. E eu nunca vi com tanta fealdade assim no Egito, porque elas consumiam as gordas, mas continuavam magras. Dormi quando me acordei, tinha 7 espigas, brotava de um pé 7 espigas formosas, bonitas, mas depois do mesmo pé surgia 7 espigas feias, queimadas, e estas espigas consumiam as 7 espigas bonitas e formosas. José disse: o sonho é um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas formosas são 7 anos. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas pelo vento oriental também são mais 7 anos. Que Deus quer dizer a você, Faraó? Ele tem pressa em cumprir. Haverá 7 anos de grande fartura e abundância no Egito. Depois de 7 anos as pessoas vão esquecer toda a riqueza, toda a fartura, e aí virá 7 anos de fome em todo o Egito. E agora José disse: eu aconselho que coloque um homem sábio para que preparem o celeiro, o armazém, para que quando passar esses 7 anos de abundância, que venha aos 7 anos de fome, ele tenha para sobreviver. Você vê que José contou a revelação para Faraó. Faraó agora diz: acharemos nós alguém que tenha o Espírito de Deus? E colocou José como governador do Egito. José se apresentou à pessoa de Faraó. Você está preparado? José talvez fisicamente barbudo, cabeludo, sem uma veste própria,
mas espiritualmente ele estava preparado. Isso quer dizer que muitas vezes nós não temos uma condição financeira boa, não vemos muito bem socialmente, mas a nossa ligação com o céu, nosso vínculo com Deus não podemos relaxar, porque em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. E fica aqui a pergunta: você está preparado para sentar na mesa do rei? Eu estou me preparando a cada dia. Que Deus em Cristo nos abençoe.